Boa noite a todos os presentes. É com muito carinho que a Escola dos Saberes Ancestrais recebe todos vocês nesta noite para mais um encontro maravilhoso com três lindas convidadas que irão falar sobre um evento que elas promovem, só dando spoiler. E para quem nunca veio aqui à Escola dos Saberes, a Escola dos Saberes Ancestrais é uma instituição dedicada à preservação, disseminação e renovação desse campo das danças circulares, e ela fortalece esse senso de comunidade nessa perspectiva. Ela tem como pessoa que trouxe essa estrutura a Cris Bonetti e Marieta, eu, Noemi, Dinorá, Maria Inês, Hortência e Valéria, que compomos essa escola na perspectiva de pensarmos o que de melhor a gente pode proporcionar. A escola tem como propósitos a preservação cultural, na perspectiva de estudar e ensinar as danças, com foco nos significados e nas suas histórias. Tem o foco na educação integral, quando ela trabalha o desenvolvimento emocional, social, espiritual, na perspectiva da dança. Ela tem como propósito a formação de facilitadores, quando ela capacita novas pessoas, novos indivíduos, na perspectiva das rodas, na perspectiva das técnicas, das pedagogias e na promoção da saúde e do bem-estar. E para manter esses saberes vivos, a escola promove sempre práticas regulares de encontros semanais, pesquisa e documentação, parcerias e intercâmbios, todas as terças-feiras. E a escola atua como esse espaço de aprendizado, de reconexão, de conexão com as nossas raízes e dessa transformação pessoal e coletiva. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Inês. Abre o microfone, Inês. É. Boa noite, Boa noite. e eu leio a mensagem de hoje. Não se apoie em ninguém. Você não precisa de bengalas e afirmações exteriores, porque tudo que você precisa está em seu interior. Todos anseiam pela paz interior e é lá que ela sempre está. Você se dá um tempo para conseguir enxergar a verdade ou você aceita gratuitamente tudo que ouve e vê? Quando você tem uma certeza interior, nada nem ninguém poderá afetá-la. É algo tão verdadeiro para você, que mesmo que o mundo todo fosse contra, nada abalaria a sua crença. Você seria capaz de continuar calmamente o seu caminho, sem ser perturbado ou abalado. Esta é a alegria e a força da sabedoria interior. É o que pode lhe proporcionar paz além de toda imaginação. Portanto, quando você estiver em dúvida, recolha-se e procure pela verdade, e eu a revelarei para você, e então você poderá seguir seu caminho em paz e com confiança. Lindo, né? É ouvir a voz do nosso coração e fazer o que ele diz que é para a gente fazer, né? Ter essa confiança. Muito bem, vou começar tirando o anjinho e depois vocês, quem tiver o anjo, pode tirar. Se não for anjo, a carta que você tiver, pode tirar. A minha é liberdade. Noemi, o anjo da coragem. Marieta, presença. Malu, Mais, responsabilidade. Opa. Malu, Malu, profundidade. mais alguém? Muito bem. Então, retorno a palavra para a Noemi, para que ela possa
apresentar as meninas e dar a palavra a elas. E nessa noite tão especial, tão maravilhosa, eu quero convidar três maravilhosas. Por favor, Nara, Marieta e Heloísa, se façam presentes nesse momento, para que a gente possa entrar no momento de deleite desse maravilhoso festival, que é o Festival do Araguaia. Traz para esse momento de registro, que a gente traz para esse momento de tomada de consciência, e quiçá muitos que estão aqui que não ainda se inscreveram, que depois da fala de vocês sigam direto para o festival. É com vocês, meninas. Obrigada, Noemi. Então, Boa agradecemos. noite, obrigada. Boa noite. Eu não vou nem colocar nós três em destaque, não, porque por enquanto estamos numas janelinhas, né? Estamos confortáveis desse jeito e é bom que Sim, todas podemos nos ver, né? Então a gente vai se apresentar rapidinho e depois a gente vai começar a falar sobre realmente o festival. Antes, eu só queria dizer que Cristina não está presente porque ela estava às vídeos com seu gatinho, né? Um gato que é muito especial para ela e ele partiu hoje. Então, ela tá bem chateada, bem, né, recolhida. Então, por isso ela não está aqui hoje, tá? Bom, falando de mim, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhecem, né? E eu venho da área de educação física, trabalho com educação física há muito tempo. Conheci as danças circulares no final de 2001 e desde 2002 já trabalho com as danças. É o que me toca e eu acho que todo mundo entende isso, a gente não precisa ficar falando sobre isso aqui, né? E o Festival do Araguaia foi um evento que aconteceu para trazer para a gente muita alegria, muitos desafios, mas também muita alegria em receber as pessoas que sentem esse chamado para estar aqui com a gente, desfrutando, né, das nossas belezas naturais, dessa interação que a gente tem com os povos originários, enfim, tá aqui dançando com a gente, né? Então é isso, rapidamente. Passo para a Nara. boa noite, gente. Eu sou a Nara. Eu sou educadora física também, formada aqui, aqui não, né? Lá em Mato Grosso, pela UFMT. Sou professora de yoga, focalizadora de danças circulares sagradas, de paneoritmia. Sou reikiana, sou instrutora de Lian Kun também. Sou mãe, esposa, avó, sou uma apaixonada por viagens, por, pelos encontros, né? Esse é um dos motivos que a gente está aqui, que eu estou aqui, né, com essas duas mulheres maravilhosas, minhas parceiras, trazendo esse festival, porque é uma paixão, adoro receber as pessoas, né, aqui na minha cidade, adoro viajar com pessoas, estou sempre convidando para aqui, para lá, para colar, e amo ver o sol nascer. Uma das minhas grandes paixões é ver o sol nascer. E esse é um convite que a gente faz quando convidamos para vir para o Mato Grosso, né? Assistir o sol nascer na Serra do Roncador. Durante o festival não é possível, mas quem vem com tempinho, quem pode ficar mais um pouquinho, quem vem em outros momentos, está sempre convidada a ir assistir esse espetáculo da natureza. Hoje nós vamos trazer um pouquinho disso aqui no nosso encontro. E é isso. O meu nome é Heloísa, acho que de nós três eu sou a menos conhecida no mundo da dança. Eu saio um pouco aqui de Barra do Garças. Eu sou formada em letras, sou aposentada, né? Sou linguista. Conheci as danças circulares em 2010,
no espaço em que a Nara trabalhava e em que a Marieta estava dando uma oficina. Então, eu sempre digo que eu conheci a dança por meio dessas duas amigas. E sou muito feliz por ter enveredado por esse caminho. Eu sou focalizadora também de danças circulares. E é isso. Ok, então, Retorno a fala para Maria. vamos compartilhar aqui para vocês o nosso PowerPoint. Só um minuto. Uau, YouTube. Já. Pronto, já está aparecendo para vocês, né? Então vamos lá. Nara quer falar um pouquinho de como surgiu a ideia do festival. Abre o mic. Fala. Desde o primeiro encontro que eu participei de festival, né? O primeiro festival que eu fui, eu já senti uma vontade imensa de fazer um aqui, porque além da dança, a gente tem muitas coisas das quais a gente vai falar hoje, né? Da natureza, dos povos originários e de tudo que temos aqui, né? Para oferecer e para partilhar, e para mostrar, e para viver e conviver com vocês, que disserem sim, para virem conosco. Elô, Bom, eu acho que todas nós, né, Nara, eu também participei pela primeira vez do Encontro Brasileiro em 2013, fiquei encantada, nunca tinha dançado com tanta gente, e toda vez que a gente voltava do brasileiro, voltava assim, muito inspirada. E aí, em 2017, mais no início do ano, eu estava lá no espaço chamado Atlas, onde a Nara trabalhava com danças circulares e outras práticas, e nós recebemos a visita do então vereador Alex, que é um professor de história aqui de Barra do Garças, nascido aqui, um apaixonado pela cidade e sempre interessado em divulgar as belezas da cidade, em promover ações que tragam gente para cá, que mostrem nossa região. E a gente conversando sobre isso, falamos do Festival Brasileiro e ele, por que a gente não pode, vocês não fazem aqui um festival? Eu poderia dar uma força naquilo que eu puder e nós ficamos super empolgadas e volta e meia a gente falava sobre isso. E nesse mesmo ano a Marieta retornou para a Barra, que ela estava no Rio, e quando ela chegou, acho que a Nara conversou com ela sobre essa ideia e ela aceitou, né? Também se apaixonou pela ideia. Então, nós três nos reunimos posteriormente e aí consolidamos a ideia de fazer um festival aqui em Barra do Garças. E ele nasceu assim, de uma conversa que foi crescendo e se organizando, e graças a Deus conseguimos consolidar e realizar o primeiro em 2019. aí tem uma coisa interessante, que essa primeira conversa foi realmente em 2017. Mas, né, como fazer, né? O que que a gente tem que fazer? A gente nunca tinha organizado um festival, né? Então, claro que ficamos assim, receosas. Como que a gente vai fazer isso? Eu participava do Brasileiro desde 2005. Eu fui em 9 encontros brasileiros. E assim, lógico que a gente amava. Então, até então, era a única referência que a gente tinha de encontros de danças circulares. O formato, a forma como aconteciam as oficinas, as palestras, enfim. Então, o Festival do Araguaia, ele surge dentro da estrutura do Encontro Brasileiro. É lógico que nós temos nossas particularidades e hoje a gente já saiu bastante dessa estrutura, né? A gente vai entendendo que cada festival tem sua cara, tem sua
identidade, né? Mas a estrutura, ela realmente partiu da estrutura do Encontro Brasileiro. E aí, quando foi em 2018, eu falei para Nara, Nara, vamos fazer esse festival. Vamos organizar e vamos fazer ele pro ano que vem. Só que já tinha passado, tipo assim, era julho, agosto de 2018. E a gente queria fazer para 2019, estava muito próximo. Então, nós organizamos o festival para ele acontecer. Da organização até ele acontecer, foram 6 meses apenas. E aí, eu lembro que surgiu um festival de Petrópolis, se não me engano, na mesma época, né? E a gente organizando ainda, porque é muita coisa, são muitas coisas, são muitos detalhes, né, para poder fazer um festival acontecer. E a gente ficou muito insegura, e a Nara falou assim: ah, é melhor a gente não fazer agora, não. Vamos esperar para a gente dar um tempo maior, para a gente pensar melhor. Eu falei: olha, ou a gente faz agora, ou a gente não vai fazer ele mais, não vai ter como fazer. E se a gente não tivesse feito em 2019, talvez a gente não teria feito mais, porque 2020 já era pandemia, né? Então foi assim, foi de supetão mesmo. 6 meses a gente organizou e fez o festival acontecer. Então é isso. Surgiu a ideia do nosso festival, surgiu aí. Vou voltar aqui porque ele não está querendo ir. Então, o nosso festival, ele tem 3 pilares. E eu gosto muito de dizer, e tenho que dizer isso, né? Que quem falou isso pela primeira vez foi a Cristina. Ela até escreveu um artigo que vai sair no livro agora, que vai ser lançado, de vários autores e tal. Ela fala sobre o patrimônio, né? E ela falou a primeira vez nesse artigo dela que o nosso festival tem esses 3 pilares, que é honrar as danças tradicionais, o contato com a natureza e a interação com os povos originários. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala que um dos pilares é honrar as danças tradicionais, é porque a gente entende que como a gente conheceu, né, as danças circulares bem lá no início, né, do movimento do Brasil, bem no início não, mas assim, na primeira, segunda levada desse início do movimento das danças circulares no Brasil, a gente entende o quanto é importante a gente honrar essas danças tradicionais, porque a partir da década de 90, um pouquinho para frente, perto de 2000, começou a surgir muita gente coreografando, muitas coreografias novas e tal. E a gente começa a perceber que muitas pessoas acabam conhecendo as danças circulares através de danças de coreografias novas, e não conhece essa raiz, essa base, né, das danças tradicionais, como elas começaram desde do início do movimento. Então, uma coisa que a gente procura muito trazer são as danças tradicionais. A gente traz um focalizador que tem esse olhar mais apurado para as danças tradicionais. A gente faz bailes com bastante danças tradicionais. Esse ano a gente vai fazer um baile das danças, só das danças de Fíndigo. E, e é isso. Esse é um pilar muito forte do nosso festival. Nara. Ai, meu mic. Ah, tá aberto. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre esse pilar, né, que é fundamental no nosso festival, o contato com a natureza. Esse era um trabalho que nós já vimos fazendo aqui, né? Essa busca de conexão com a natureza, dançar na montanha, turismo terapêutico, coisas que a gente já vinha fazendo. Uma vez que aqui nós temos essas belezas naturais, nós estamos muito próximos, né? É o ambiente que a gente vive praticamente. E não apenas isso, mas também é uma fonte de muita inspiração, de aprendizado e de cura. Estar na natureza é muito terapêutico, né? Então, o chamado é para essa reconexão com o que há de mais puro e essencial em nosso planeta, a natureza, que tanto nos ensina, né? É, ela traz harmonia, principalmente isso, né?
O reino vegetal é harmonioso na sua natureza, né? Estarmos rodeados pelas árvores, cachoeiras, animais, montanha, rio, o tempo todo somos lembrados, né, da importância de viver nesse equilíbrio, de estar no meio ambiente e lembrarmos do cuidado que precisamos ter para a preservação desse nosso bem maior, né? No nosso festival, experimentamos dessa conexão de forma prática, intensa e profunda, em trilhas que nos dão oportunidade para nos unirmos em amor, respeito por tudo que nos rodeia. Então, este é o convite para embrenharmos nesse mato, que é aqui o Mato Grosso. E o outro pilar é a interação com os povos indígenas. Nosso estado de Mato Grosso é povoado por várias etnias, né? Nós temos carajás, nós temos tapirapés, nós temos ticunas, bororos, e tantos outros povos. E aqui, especialmente na região do Araguaia, nós temos o povo Chavante, que é um povo guardião dos mistérios do roncador. Temos os bororos ali na região do Meruri, né? Mas aqui na nossa região a presença mais marcante é do povo Chavante. E esse povo, assim como as comunidades tradicionais, também tem essa formação em círculo, né? A formação circular nos seus rituais, nas suas danças. Então, entendemos que fazer um encontro, um festival de dança circular, em que a gente honra os povos do mundo inteiro, honra as raízes da dança, e esquecer que esse povo também representa essa circularidade, seria, não seria assim uma coisa, não estaríamos em consenso com aquilo que a gente pensou de oferecer no nosso festival. Então, nós procuramos, de alguma maneira, fazer essa interação com esse povo, seja fazendo visita na aldeia, que é uma atividade um pouco mais difícil, é bem burocrático e precisamos ter cuidado com o número de pessoas. Fizemos isso no primeiro, né? A Nara vai falar daqui a pouco sobre isso. No segundo, nós fizemos com a vinda dos indígenas para um espaço que também é cercado de natureza, todo lugar né? Mas um lugar específico, que também é um lugar sagrado. Fizemos um ritual de cura, eles vieram e fizeram, foi muito rico, muito bonito. No encontro virtual, nós também tivemos a presença indígena, e nesse festival teremos uma oficina. Então, sempre a gente lembra desse povo, que é importante para a nossa região e também é importante do ponto de vista da dança, nessa formação circular. Para completar, tem um pilar também, mas ele não faz parte do patrimônio, que acabou acontecendo. Não foi uma coisa pensada, mas ela aconteceu e ela vem acontecendo em todos os festivais que a gente tem feito até então. Esse ano será o quarto, né? Que é trazer um focalizador que não é muito conhecido nacionalmente, muito menos internacionalmente, né? Então, no primeiro, como a gente tinha a estrutura do festival, nós tínhamos três focalizadores. E aí, com aquela questão de não saber se o que a gente pensou ia dar certo, se a gente ia ter dinheiro hábil para poder pagar tudo que a gente precisava, né? Falou assim, então, a gente traz, daqui a pouco a gente vai falar quem é, mas eu fui uma das focalizadoras, né? Então, eu era uma pessoa nova que nunca tinha focalizado em festival nenhum. Então, já estreiei focalizando no meu festival. E aí, isso foi acontecendo, mas não foi pensado. Na época de quando a gente começa a pensar em quem a gente vai trazer, a gente começa a pensar nas pessoas que fazem sentido de estar aqui com a gente nesse momento, nessa vibe, que tem a ver com o nosso festival, né? Então foi acontecendo e tem dado muito certo. Então, daqui a pouco vocês vão saber quem foram os novos focalizadores. E muito engraçado que depois que essas pessoas
vieram para o nosso festival, elas se lançaram, sabe? Começaram a fazer outros festivais e tal, então isso é bem interessante também. E aí, como missão, a gente tem de oportunizar os participantes de vivenciar esses dias de conexão com a natureza, com os outros e consigo mesmo. Deixa eu voltar aqui de novo, que ele não quer passar de novo. Aqui. Então, esse é o nosso primeiro festival de 2019, que acontece geralmente no final de abril, início de maio. A gente pega o feriado de 1º de maio, geralmente. Só em 2023 que a gente fez um pouquinho antes, e foi por uma questão de um focalizador que a gente precisou mudar a data. E aí, a gente tem um tema também, né? Esse em 2019 foi Dançar e Despertar no Araguaia. E o tema do festival sempre é pensado pela Nara, porque é ela que tem essas imaginações, que sonha com alguma coisa e fala, olha, tem que ser isso e tal. Eu acho que vai ser legal e sempre dá muito certo. Então ela vai falar um pouquinho de como vem esses temas para ela, como que acontece, né? Esse despertar, então, dançar e despertar no Araguaia. Então, dançar e despertar no Araguaia. Não sei como, de forma intuitiva me chegam esses temas, né? Nessa primeira edição, nós exploramos a força transformadora da dança como meio de conexão com a natureza e conosco, né? Como a Marieta já disse. Pensamos nesse movimento de despertar, era o primeiro festival, né? Despertar para, para esse, para essa novidade aqui, né? Despertar a consciência, celebrar a vida, honrando as tradições e os saberes ancestrais que nos ligam à terra e aos povos originários. Nossos focalizadores, né, foi a Cristina Bonetti, nossa primeira convidada, reforçando sempre essa reverência, né, essa honra a ela que veio abrindo os caminhos da dança aqui para nós. Né, o Domingos Valeschi, muito querido por nós três, né, era unânime, assim, a gente gosta muito dele, é uma pessoa incrível, ele trouxe uma energia maravilhosa para o nosso encontro, né? E a Marieta, que estava iniciando, né? No início da, assim, iniciando, na verdade, a Marieta já é macaca velha, só que para focalizar em festival foi o primeiro. Então a gente veio essa ideia realmente de que em todos os festivais a gente ia buscar alguém, né, que de renome que a gente conseguiu trazer até hoje, graças a Deus, né? E alguém que está iniciando, né? E isso acabou se tornando mais um pilar para a gente, né? Então, nesse primeiro, a gente foi à aldeia, como a Marieta já disse, a gente foi na aldeia São Marcos, com o apoio da FUNAI e de um ancião chavante, né, que fez a ponte entre nós e a aldeia, o cacique. Foi muito intenso, foi rico, né? Foi de muito aprendizado. E que bom que a gente pôde ir lá no primeiro festival, né? Depois disso, nós resolvemos que o contato se manteria, mas de forma mais fácil, porque não é muito fácil ir com um grupo muito grande para a aldeia, de ônibus, é longe, é difícil o acesso. A aldeia tem várias, né? Várias. Essa São Marcos é enorme, tem várias aldeias, né? Com vários caciques, não é fácil. A política deles é muito diferente da gente, vocês podem imaginar, né? Então. A gente, agora nos festivais seguintes, a gente foi fazendo esse contato de forma diferente, né? Eles vêm até nós e a gente encontra num lugar comum, que também está junto à natureza, né? Eles fazem o ritual da entrada na mata para se preparar, espintar para o encontro, né? E é maravilhoso. As oficinas do primeiro festival, elas aconteceram no espaço de dança onde eu dava as aulas de yoga e dança, né? Na época. Esse primeiro festival foi inesquecível para mim, incrível.
Foi muita, nossa primeira experiência, né? Nós aprendemos demais com ele. Ele foi assim, ele foi abrindo os caminhos, né? E trouxe muito aprendizado para a gente construir e seguir. E espero que continuar seguindo com esses encontros, né? Com esse convite de vir aqui para nossa região. Estou falando aqui assim bem engasgado porque eu estou em Minas hoje. Não pude voltar para casa ainda, mas é isso, para irmos para o Mato Grosso para esses encontros. Esperamos que isso se permaneça assim por muitos e muitos encontros que venham, porque assim a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né? Que as pessoas vão querendo conhecer outras coisas para outras regiões, mas a gente gosta muito de receber e de convidar para vir aqui dançar conosco. Elô, você O- quer falar alguma coisa? Eu só queria colocar mais um ponto aqui, que o Tá, nosso... eu só quero assim Pode, esclarecer que pode falar. São Marcos é a reserva, tá? Ela não é uma aldeia, é a reserva. Aí dentro da reserva São Marcos tem várias aldeias, nós fomos em uma, tá? Só para esclarecer assim para quem não conhece a região. É, E assim, sobre o primeiro festival, eu achei que a presença da Cristina foi uma forma assim da gente homenagear mesmo, porque eu entrei na dança mais tarde, né, em comparação com a Nari Marieta, e conheci a Cristina aqui em Barra, numa oficina lá no espaço da Nara, e eu acho que não tinha outra pessoa para a gente convidar que não fosse ela, né, não tinha jeito. E aí o Domingos a gente havia conhecido no Brasileiro, foi muito bom, e pensamos também que Marieta, sendo uma focalizadora, sendo coreógrafa e nossa colega de festival, por que não começar a sua vida de festival aqui no nosso próprio festival? Então a gente achou que foi escolhas muito acertadas. Foi muito bom, realmente. tem uma coisa também que é bem característico do nosso festival, que ele acaba sendo intimista. A gente não tem a pretensão de trazer 150 pessoas para cá, ou 100, porque o que a gente faz não comporta tantas pessoas. Até esse cuidado mesmo de ir para a natureza, ou de alguém, por acaso, se machucar, a gente não ter condição de estar vendo todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem o cuidado de sempre ter. Nós temos nosso apoio, né? Cada uma de nós temos um apoio, uma pessoa de apoio. Mas quando a gente vai para a natureza, a gente sempre está com guia, com outras pessoas que possam nos ajudar. E uma coisa muito importante, que a gente está numa região que tem a Serra do Roncador. Só que para quem nunca veio, não conhece, a pessoa imagina que a Serra do Roncador é um local só. Até a gente vai, vocês vão ver algumas imagens e vídeos aqui de alguns locais da Serra do Roncador. Só que ela começa aqui em Barra do Garças e ela vai até o Pará. Então é um complexo de montanhas e de coisas muito grande. E próprio dentro da cidade, a gente tem a Serra Azul, que ela faz parte da Serra do Roncador. Então, assim, são lugares que não dá para ir com muitas pessoas, né? Aonde é o nascer do sol, que eu sempre falo pôr do sol, mas agora eu acertei. É, no máximo umas 10 pessoas, porque é um local perigoso, né? Não é difícil acesso, o acesso é até tranquilo, mas não dá para colocar muitas pessoas ali em cima, né? Então, quem vem para o festival, a gente sempre fala, gente, reserve alguns dias antes ou alguns dias depois para vocês explorarem a região, porque tem muita coisa bonita e não dá para ver só dentro do festival ou então em um dia apenas, né? Então, sempre reserve um pouquinho mais de tempo para ficar aqui. A gente tem uma preparação que toda equipe organizadora tem que ter, né? Então, fazemos reuniões esporadicamente. Quando vai chegando perto do festival, a gente faz reuniões todas as semanas para alinhar, para fazer check-in de cada dia, do que vai acontecer, porque a gente sai, né? A gente não vai para um lugar e fica naquele lugar o tempo todo, a gente tem muitas saídas.
Então é preciso de ver muita coisa. Em 2019, essas fotos são de 2019, então a gente dança para lembrar as coreografias e ver se é aquilo mesmo que a gente vai fazer. E essa outra foto aí foi a gente indo à aldeia, fazer uma visita, né? Na aldeia para a gente conversar com o cacique para alinhar com ele como seria essa ida nossa lá. E foi muito tenso, porque os chavantes, eles só querem conversar com homens. E éramos três mulheres. Ele, como assim, né? Cadê o homem? A nossa sorte é que a gente estava com o representante da FUNAI que fez esse elo entre a gente e o cacique. Você vê pela cara da gente que a gente estava assim, bem desesperado. E quando eles falam entre eles só falam em chavante. Quando falam com a gente, eles falam português, mas entre eles só falam o chavante. Então foi assim, foi bem tenso, um dia bem tenso. Vocês querem completar alguma coisa, meninas, dessa preparação? Não? Não, uma coisa assim que as pessoas acham que, como a gente coloca esses pilares e divulga, às vezes o participante ele sempre acha que vem para o festival e vai para a aldeia. Não é assim, né? Nós somos a primeira vez e por mais que a gente tenha se reunido, nos preparado e achamos que tivéssemos alinhado tudo, sempre tem uma surpresa, porque é uma cultura diferente. Então, nós achamos que estava tudo perfeito e chegamos na visita e tivemos uma surpresa, né? Lógico que não foi nada é, que, não, que não pudesse ser contornado, mas ficou uma situação meio assim tensa mesmo para a gente. Então, a gente não desistiu, vai chegar o momento que, quem sabe, a gente volte na aldeia, mas essa interação com eles vindo para mais perto é sempre mais fácil, né? Os focalizadores na Nara já tinha falado, né? Então, no primeiro ano, em 2019, veio a Cristina, o Domingos e eu. Acho que já falamos sobre isso, né? E aí a gente tem algumas fotos, né? Da roda lá no espaço da Nara. Na Serra Azul, a gente fez um momento de dançar e cantar, fizemos cantos, né? E dançamos lá na Serra Azul. E também com essa interação com os indígenas, né? Que aqui eles ficaram encantados com o menininho que veio junto com uma participante. Vocês querem colocar alguma coisa, falar alguma coisa disso aqui? Não? Não, tá tranquilo. É, essa primeira foto que a gente está dentro de um carro, uma caminhonete, né? Foi uma visita que nós fizemos no Flor de Beis, que a Nara depois pode falar direitinho o que que é, né? O que que é o Flor de Beis. E a gente teve um perrengue, porque sempre temos, a gente tem coisas que saem do nosso alcance, né? O ônibus que foi primeiro, eram dois ônibus, se não me engano. O ônibus que foi primeiro, ele ficou agarrado em algum lugar na estrada, ele não conseguia passar. E aí eu fiquei na leva que ia depois, e um pouquinho mais tarde. E aí, como já sabíamos que o ônibus não ia passar, ele só foi até um local da estrada e, e foi esse senhor que está aí em pé buscar a gente de caminhonete. Então, assim, eram os perrengues, mas que as pessoas, assim, acabavam adorando, era tudo uma aventura, sabe? Então, assim, era o errado que dava certo no final, vamos dizer assim. Aí essa foto aqui eu sou apaixonada, né? Que é o. Eu esqueci o nome desse menininho que veio com a participante. Lá no Flor de Bez, ele é abraçado com esse cachorrinho. E também a gente tem a panarritmia, né? Em 2019, se não me engano, foi a Carminha que deu a panarritmia. Carminha lá de Vitória. E depois passou a ser a Nara. Bom, alguma coisa mais para falar de 2019, meninas, para a gente passar para o próximo? Não, tá tranquilo. Então tá certo. 2021 a gente já tinha preparado todo o festival, já estava pensando no festival, quer dizer,
Não, mentira. Que a pandemia começou em 2020. Quando a gente ia preparar o festival, a gente já sabia que não dava, não ia dar para fazer porque estávamos no meio de uma pandemia. Mas a gente já tinha pensado em muitas coisas, né? E aí também a Nara veio com essa sugestão. Gente, a gente pode não fazer acontecer presencialmente, mas a gente precisa marcar que ele aconteça de alguma forma. Então, ela pensou, vai falar do tema, né? Dança nos Portais do Roncador, e a gente preparou tudo para que ele acontecesse online. Então, a gente não cobrou nada pelas inscrições, a gente teve mais de 100 inscrições e fizemos ele acontecer online. Foi muito interessante, porque toda a organização feita por nós e tudo que a gente pensou para fazer, depois ficou bem interessante, né? Então, eu vou deixar as meninas falarem um pouquinho, Nara fala do tema e a gente vai bordando aí É, sobre como aconteceu esse 2021. é Ah, só uma interessante. coisinha antes, Nara. Ah, Durante a pandemia, em 2020 parece que tinha feito uma explosão, eclodiu assim, não só de festivais acontecendo, mas de cursos, workshops e um monte de coisa. E as pessoas simplesmente não puderam fazer, né? Então teve muita questão de devolver o dinheiro, de várias questões. E um grupo muito forte se formou dizendo que a gente honra de não fazer nada presencialmente, né? Em prol, né, do que está acontecendo no mundo, né? Principalmente no Brasil. E fizemos, várias pessoas de festivais, fizemos um vídeo dizendo do nosso compromisso em que não acontecesse nenhum festival, nenhum encontro de dança naquela época, né? Então a gente honrou isso também e fizemos ele acontecer online. Pode falar, Nara. então, o que eu ia dizer, né? Os temas, eles vão fazendo uma ligação de um com o outro, né? A Marieta disse agora sobre o Flor de Bez, o Instituto Flor de Bez. O Simão Paz, ele é irmão do Carlos Solano e ele tem uma conexão com a dança, com Findhorn, né? E, e com o início da dança aqui no Brasil, porque ele que fundou lá o Nazaré Paulista, onde a dança se iniciou. Ele, juntamente com o Trigueirinho, né? Eles faziam, nessa época, era o Arthur, e dali eles ficaram alguns anos. Quando Carlos Solano foi para Findhorn, né? Morou lá um tempo. Quando ele retorna, eles convidaram Sara Mariot, que trouxe a dança, e Carlos Solano em BH. Eles trabalharam juntos, né? Nessa disseminação das danças circulares no Brasil. E hoje o Simão Paz mora aqui em Barra do Garças, lá em Barra do Garças, né? Tô achando que estou em casa. E então ele vive aqui próximo de nós, né? E trouxe muita luz, muitos ensinamentos, né? O Instituto Flor de Bez é um lugar onde eu fiz vários cursos lá, várias vivências, né? Tudo voltadas para o desenvolvimento humano. Eles têm um modelo da Ecovila de Findhorn, né? Então, o Simon foi o nosso, como que fala? Nosso palestrante, né, do primeiro festival. E no segundo, nós convidamos, veio essa ideia, né, de dançar os portais do Roncador. O Simão, ele veio para cá, atraído pelo Roncador, né, esses mistérios, né, essa aura, né, de mistério que circunda essa serra, esses enigmas, né, então a ideia veio daí, né, com a nossa proximidade aqui da Serra do Roncador, um lugar que atrai o mundo inteiro, né, por esses mistérios. E, e daí veio essa inspiração para esse tema. E foi muito bonito, apesar de ter sido virtualmente, a gente conseguiu fazer a gente gravou, né, o Sol Nascendo, a Marieta vai colocar para vocês aí, foi muito bonito, né?
dançar esses portais. O Carlos Solano também falou sobre os portais de Findhorn, né, dessas diferentes dimensões de realidade, essas novas consciências que passam, claro, pela prontidão de cada ser, né, de entendimento e dedicação para entender e aprofundar nisso daí, mas a gente trouxe essa ideia, né, para esse segundo festival. Eu completando o que a Nara disse, talvez algumas pessoas daqui não consigam ter entendido direito o que, que, que são esses portais, né? Aqui no Roncador, existe vários mistérios, alguém já falou no início, não sei se é Lu, se foi a Nara, que os Chavantes, né, o povo Chavante, eles são guardiões do Roncador. Então, tem uma lenda aqui de um coronel que veio desbravar o Roncador e que ele estava procurando a Cidade Prometida, né? Então, dizem que aqui no Roncador existem portais que Cidade Perdida. a Cidade Perdida, isso, que levam para outros mundos, né? Ou outras cidades que têm conexão com Machu Picchu, enfim, tem um mistério muito grande. E essa pessoa sumiu. Ninguém tem. Ele provavelmente deve ter morrido, né? O Coronel Fawcett. Mas ninguém sabe. Então dizem que ele encontrou esse portal e foi para um outro mundo, né? Para outra esfera. Então existem esses portais no Mercador, muita gente acredita nisso. Existem vários estudos, enfim. Barra do Garças tem muitos mistérios. E aí, o Solano fez uma ponte com os portais que existem em Findhorn. Findhorn com a Iona, com E a outra cidade que eu Glastonbury. esqueci o nome. Glan- Glastonbury. isso. E ele fez essa conexão muito perfeita. Então, nesse festival de 2021, tanto teve a fala do Simon, né, falando sobre esses portais aqui no Roncador, e o Solano falando dos portais de Fíndio, e fazendo essa conexão entre Fíndio e o Roncador. Foi muito, muito interessante. Esses vídeos a gente tem guardados, a gente já até passou aqui na escola em algum momento, em algum ano aí dos nossos trabalhos. Bom, É, E aí, 2021, a gente não tem muita coisa para mostrar, mas temos o. Porque o que que a gente fez? Teve o festival online, ele culminou no encontro pelo Zoom, em que a gente fez um ritual com dança, né, nós três, e aí teve a palestra do Simon. A gente passou tudo que a gente conseguiu organizar com o Solano, porque ele não quis fazer uma palestra ao vivo, estando aparecendo, mas ele gravou vários vídeos e a gente editou e fez. Foi até muito bom, né? Porque a gente conseguiu ter um material muito bom documentário. dele sobre isso, né? Sobre tudo isso. Ele fala do tempo que ele ficou em Fíndia também. Eu acho que são três vídeos bem interessantes sobre tudo isso. E também teve uma palestra de um indígena, que foi o Caíme, que trabalha com audiovisual, com cinema e tal, foi bem interessante também. Mas durante todo o dia, a gente colocou as pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, e desde de manhãzinha, 6 horas da manhã, a gente começava a postar o que ia acontecendo, como que ia ser o festival, a gente ia colocando, né? Então a gente tem o nascer do sol, depois a gente colocou, bom, enfim, foi durante o dia inteiro até a gente culminar com o encontro no Zoom. Então, o que eu vou passar para vocês são alguns desses vídeos, eles são curtinhos, para vocês terem noção de como é que foi, de como que as pessoas participaram. Estou de áudio aberto, aproveitar enquanto a Marieta coloca para falar que o Solano, ele trouxe nessa palestra, né, que ficou gravada e seria interessante a gente
depois quem quiser assistir, né, que ele fala sobre os portais de Findor, os portais físico e energético, das energias que fundamentam a vida lá na comunidade, que são amor, sabedoria e a conexão com os reinos da natureza. Muito interessante ficou esse trabalho. É amor, sabedoria e poder. São Ah, sim, os três amor, pilares lá sabedoria. de Finjor. Sim. Então, esse foi o nosso vídeo inicial, que foi enviado às 6 horas da manhã. Eu não vou passar ele todo, não, tá? Só uma parte, para ele não ficar muito longo. Então, esse foi o primeiro momento. E depois a gente fez, tocamos tambor, cantamos lá em cima, porque esse local é onde nasce o sol, né? E, próximo à mesa, como fala? Eu sempre esqueço esse nome, mesa de... As pedras Arco de pequenas, pedra. arco É de arco de pedra, é pedra. mesa. E Ela assim, o parece uma mesa. Mas que interessante mesa é essa que Maria? é que nesse A é um gente chama mirante, na mesa também. verdade, né? Não é, É. viu, Marieta? Não é onde que não é que é onde nasce o sol, é de onde a gente vê o sol nascer, muito, muito, muito no momento em que ele nasce, porque é um mirante, né? Então, isso é que faz o espetáculo ficar assim maravilhoso. Importante dizer desse festival online, desse festival virtual, é que nós fizemos, eu, Marieta e Nara, fizemos todo o exercício como se um festival estivesse acontecendo presencialmente. Então, nós visitamos o lugar, nós honramos esses pilares estabelecidos, né? Tivemos esse contato com a natureza,
fizemos as danças tradicionais e tivemos a presença do indígena, né? Assim, essa interação aconteceu. Honramos a tradição com as palestras, com dança, né? Eu acho que tem que lembrar, não sei quem vai falar, Nara pode falar dos nossos convidados, né? Quem foram nossos focalizadores convidados nesse festival virtual? Acho que enquanto você mostra outro vídeo, a gente poderia falar ou alguma É, coisa eu, assim. eu passo o vídeo agora da gente dançando e aí a gente fala dos focalizadores, tá bom? Hum. Aí acho que a gente pode falar dos focalizadores. A gente dançou várias danças em alguns lugares ali nesse, dessa serra, né? E o vídeo mesmo que a gente queria passar eu não achei, não sei por quê, ele desapareceu do meu computador. Mas tá lindo Mas esse, esse Maria. foi bonito também, né? Esse foi um É, bonito. nossos convidados para focalizar nesse festival foi a Frida Zalkman, a Gwen Pettergy e o Inácio como que chama? A esposa do Inácio na época era esposa Magna, do Magna. Magna, que eram esses que não eram na época muito conhecidos, né? Talvez nem sejam tanto ainda, mas eu e Heloísa tínhamos feito uma viagem lá para o sul, conhecemos o trabalho deles e encantamos e convidamos. A Magna não conseguiu vir porque ela estava com a mãe doente nessa época, e aí ela. Mas no A gente virtual ela está falando participou. do virtual. Do virtual ela está. Do virtual Ela ela iria. participou. Calma que a gente vai chegar É aí. verdade, ela participou do virtual. É porque depois eles voltaram, né? E aí eu confundi, é verdade. Os mesmos convidados foram convidados para o próximo, né? Para o terceiro. Menos a Gwen, porque a gente já tinha planejado fazer um outro trabalho com a Gwen aqui, que também deu certo, fora do festival. E foram esses. Vocês lembraram? É isso mesmo. Eles estiveram com a gente no momento que foi o encontro no Zoom, né? Que foi
terminando esse encontro desse dia, né, que aconteceu, É, eles focalizaram tanto a Frida quanto a Gwen e a Magna e o Inácio. A ideia era que eles depois viessem em 2023. Só que aí as coisas, né, foram mudando e a gente vai falar agora sobre isso. Deixa eu voltar aqui 2023. para compartilhar Vamos a chegar. tela. Bom, então esse foi o nosso festival de 2021, né, que aconteceu virtualmente. E aí entramos em 2023, que foi o terceiro festival. Nara quer falar do tema? Dançando a consciência única, né? Nessa terceira edição, nós exploramos o conceito da consciência única, que nos lembra que todos estamos interconectados, né? Sendo a dança a expressão dessa unidade, onde cada movimento representa a harmonia entre os seres humanos, a natureza e o cosmos. Nesse conceito, cada diversidade é vista como riqueza. Juntos, na dança, de mãos dadas, nós buscamos transcender barreiras, promover respeito mútuo e cultivar o senso de pertencimento à comunidade global. Então, essa era a ideia da consciência única para esse festival de 2023. Nosso convidado foi o Peter Wallace, né? Que, na verdade, eu falei, Marieta, manda o convite, você tem o contato lá de Findhorn, manda o convite para o Peter. E a gente achava assim, não imaginava que ele fosse aceitar o nosso convite. Sim, ele aceitou e veio para a gente. Foi assim maravilhoso receber o Peter aqui, né? Ele, como eu falo, de um festival faz ligação para o outro. A gente teve uma conexão muito grande com essa energia que ele trouxe e para o que vai acontecer agora no próximo festival, né? E além do Peter, foi a Frida, né, que não tinha participado que participou no online, a Frida Zalkman e o Inácio, e foi aí que a Magna não conseguiu vir. Então, tivemos esses três focalizadores. E foi muito interessante, porque nós ficamos até preocupadas, né? Falei, nossa, mas é, é tão diferente esses focalizadores, né? O Inácio, um argentino, como será que vai ser? O Peter, né? O escocês e a Frida com as danças de Israel, muito diferente, como é que vai ser esse povo? E foi tão bom, porque eles tiveram uma integração tão bacana, eles se harmonizaram de uma maneira tão bacana, que eu acho que, nossa, foi muito acertado. Né? Nas suas diferenças, eles se harmonizaram e foi muito bom o trabalho. Nesse terceiro festival, foi quando nós fizemos o ritual, os indígenas vieram para cá, nós fizemos um ritual de cura num espaço de Umbanda que se chama Sinagoga Espiritualista do Araguaia, que pertence à família de uma amiga nossa, que também é dançante. Foi um lugar muito bonito. Depois a Marieta tem imagens também, né, Marieta, desse espaço. Tivemos a palestra do Lucas, eu não sei o sobrenome, acho que é Morato, né? Não sei. Uma palestra Lucas muito Prato. interessante. E o passeio que nós fizemos foi numa fazenda, aqui no Roncador também. É uma fazenda que tem 14 cachoeiras. E nós, com um grupo grande, visitamos duas, e um grupo que ficou na fazenda, porque a trilha era uma trilha com uma certa dificuldade, nem todo mundo poderia ir, mas nós avisamos, né?
criamos o grupo anteriormente, avisamos, e um grupo permaneceu na fazenda, que tem uma estrutura mesmo para receber, e a Nara acabou levando algumas pessoas que tiveram vontade de ir numa cachoeira mais próxima, com mais fácil acesso, e eu fiquei com um grupo na fazenda e a gente dançou e foi muito bacana. Depois a Nara retornou e a gente fez uma roda de tambor assim, foi um festival maravilhoso, né? Eu nem fico perdida aqui, que eu fico lembrando das imagens, assim, esqueço a fala, mas eu acho que seria isso, né? Aí também tem a nossa preparação, né? Essa primeira foto a gente está numa pousada, e é bom falar que o dono dessa pousada é um parceiro desde o início, desde o primeiro festival, e ele está sempre pronto para nos oferecer tudo que ele pode, com o maior carinho. Esse ano a gente vai fazer no hotel que ele arrendou. Então, nessa época, ele tinha tinha duas pousadas na época, e agora ele arrendou um hotel muito famoso aqui, porque ele fica nas margens do Rio Araguaia também, e é um hotel bem antigo, que ele está dando uma melhorada enorme nele. Tem muitas surpresas boas para acontecer nesse hotel. Então, ele é um parceiro muito grande. E a gente também foi na fazenda, né, fazer essa visita para ver como seria, organizar tudo direitinho com o dono da fazenda. É, foi muito engraçado que eles tinham mudado a entrada da fazenda e a gente entrou pela entrada que a gente conhecia. Quando viu, estavam nós três no meio, no meio de Do barro, nada. e barro. O que a gente está fazendo aqui? Cadê a entrada? Assim, são muitas aventuras que a gente passa. E a foto do meio é uma parceira nossa também, que é ela trabalha com barro, faz um trabalho maravilhoso com barro também, faz decorações, ela que decorou o nosso espaço, é uma parceirona também nossa. E aí os nossos focalizadores, né? A primeira foto no local lá da dança e a segunda foto lá na fazenda Recanto da Serra. Muito famosa, viu, gente? Vocês procurarem no YouTube, em qualquer lugar no Instagram, Fazenda é, Recanto da Serra. Vem gente do mundo inteiro para essa fazenda, ela é muito bonita. E aí algumas fotos, né, do que aconteceu. Essas duas fotos de cima são da sinagoga que a Nara falou, né? Então foi o momento que a gente fez o trabalho com os indígenas, eles fizeram o ritual de cura. Então, nesses dois primeiros momentos aí a gente estava fazendo a roda de dança, né? E embaixo na fazenda. Primeiro aqui a gente fazendo a caminhada para começar a trilha. E o local que a gente dançou, dançamos Valenque ali. Aí embaixo, nessas fotos de baixo, já é o momento com os indígenas, eles fazendo o ritual de cura, alguns momentos do festival. O Peter ficou encantado com tudo, gente. Ele ficou maravilhado com essa cidade. Aí as três fotos na fazenda, né? A gente foi nesses carros. Para começar a trilha, você tinha que andar ainda muita coisa com os carros para poder começar a trilha. Essa foto de cima, a gente também tem assim vários parceiros que a gente foi buscando e tudo que foi dando certo a gente sempre repete. Aí, o fotógrafo a gente convidou, o João Marcelo, ele é marido da Fernanda de Cuiabá. Acho que a maioria de vocês conhece. Só que ele não trabalhava com profissionalmente, né, com foto nem com filmagem. Ele tinha feito um trabalho lá em Cuiabá, acho que com a Sol, que a Fernanda convidou, e aí a gente convidou ele para poder poder cobrir o nosso festival. E deu tão certo que ele está com a gente até hoje. E aí ele tinha levado um álbum físico de todas as fotos do festival anterior para a gente. Então foi um momento muito emocionante. A gente não estava esperando que ele fizesse isso. Então estamos todos aí com as caras de boba, né, recebendo esse material. Muito lindo que ele fez. E aqui embaixo dessa nossa foto foi a noite cultural, que foi bem
bem despojada, bem tranquilo, assim. Esse ano vai ser bem preparado, vai ser muito legal. E aqui embaixo está o Inácio abraçado com uma indígena. E esse foi um momento muito interessante, porque aconteceu o ritual e tal, e depois essa menina chegou para o Inácio e falou com ele que eles já se conheciam. de, de- Eles já se conheciam. Foi um encontro de almas. E ele ficou muito emocionado. Não sei se as meninas sabem mais detalhes do que aconteceu, mas ele ficou extremamente emocionado com isso. É que o Chavante tem essa coisa do sonho, né? Eles sonham para todas as ações, e essa menina tinha sonhado com o Inácio. Ela já tinha, e aí ela conta para ele que já o conhecia através do sonho, e ele ficou muito emocionado, gente. Ele chorava igual um menino. Ele falou: agora eu entendi o que que eu vim fazer aqui. Foi um momento assim maravilhoso, lindo. E ele abraçava essa menina e chorava. Coisa mais linda. E fechou seu mic, Marieta. Eu tinha fechado mesmo. Então, a gente agora está fechando então a nossa fala, até para depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E falar desse quarto festival, que já está aí, ó, em abril, ele inicia dia 30 de abril. E essa pedra é uma pedra, a Nara vai falar um pouquinho dela também, se a Elô também quiser complementar. Tem a ver também com o nosso terceiro festival, né, Nara? É, E foi é através dele que surgiu o tema para esse quarto festival. Pode falar, Nara. sim. Então, como eu disse, né, o Peter Wallace nos inspirou demais, né? Terminado o festival, ele ficou mais uns dias conosco e a gente levou ele a alguns lugares. E, e no primeiro passeio que fizemos com ele, eu passei nessa pedra, que ela fica num ponto aqui da cidade, é uma pedra que tem a ver com a história, com a fundação de Barra do Garças, né? E ela tem essas inscrições aí, a gente já sabia, né? Dessa, da, assim, sabia mais ou menos, né, que a gente não conhece muito a cidade que a gente mora. Mas o Peter, né, com essa ligação e esse encantamento pelas pedras, ele trouxe para a gente uma pedra de Iona, tanto que então ele encantou com a pedra, né? E aí foi ele que me disse que essas inscrições, eu já sabia das inscrições serem inscrições rupestres, né, de povos muito antigos, mas foi ele quem me disse que eram inscrições feitas durante rituais sagrados, né, muito antigos. E pronto, foi isso. Ali estava o tema para o próximo festival, né? Que é sempre em torno dessas nossas riquezas, das nossas histórias e mistérios daqui, né, da nossa região. E estamos aqui convidando todos para vivermos isso. Vivermos essa história que ainda não está escrita, né? Mas que vamos escrever com muita alegria. Está muito bem planejada, né? Essa pedra, ela foi tombada pelo IFAM. Então agora ela não está desse jeito aqui mais, ela está coberta com vidro e tem uma placa do IFAM, né? Ela foi tombada. Então o nosso fly ela vem delas, né? Dessas inscrições dessa pedra. Aí eu trouxe como preparação, nós fomos no Esquenta do Minas Santo, que foi em outubro do ano passado, né? E coincidentemente estavam os dois focalizadores do primeiro festival, que era a Cristina e o Domingos, né? Então a gente tirou foto com eles e tal, relembramos muitas coisas. E também fomos convidadas, eu e Nara, para focalizarmos no Minas Santos desse ano. Então, assim, foi uma grata surpresa para a gente estar nesse lugar com essas pessoas, né? E os nossos focalizadores desse ano serão Pablo Skornick e a Cristiane Silveira, que é uma amiga queridíssima, que primeiro era amiga da Nara, né, de muitos anos,
e que eu conheci no Rodas do Sul, uma querida que tem uma pegada xamânica bem interessante, que faz um trabalho muito lindo lá na região que ela mora, em Criciúma. Se a Nara quiser complementar alguma coisa, é isso. Convidamos a todos que sentirem o chamado para estarem com a gente. Então, a Cris já pediu para a gente que avisasse todos que tem tambores e chocalhos e qualquer instrumento para podermos tocar juntos, né? Ela tem essa conexão realmente com o tambor, com a terra, com as coisas, com a natureza, né? O trabalho. Eu e Heloísa estivemos lá no trabalho dela o Caminho de Cura do Aguaí, se eu não me engano, eu acho que é esse o tema, mas é um trabalho maravilhoso. E eu sempre sonhei que ela viesse para cá, né? Que ela viesse conosco, trazendo essa sua energia linda. Uma pessoa muito alegre, muito engraçada. Ela é incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E é isso. A organização de nós três, que somos a Tríade Emanar, que é aí a Nara que gosta de sonhos e que vem com esses temas através do que ela sonha, do que ela imagina. Esse nome foi sonhado pela Elô, né, Elô? Conta um pouquinho aí de onde saiu essa Tríade Emanar. Então, foi de um sonho mesmo, né? A gente, quando está envolvido em algum trabalho, fica pensando nisso, né? E aí eu sonhei que eu estava com as meninas, sonhando que tinha que organizar alguma coisa com as meninas, e aí me veio isso, eu não lembro mais como que foi, né? Mas eu acho que na época eu contei, mas não me lembro mais. E falava assim: olha, a gente precisa achar um nome, né, para a gente como organizadoras. Porque desde o primeiro festival a gente usou uma logo que a Nara já usava, do grupo de rodas, né? Rodas e espirais. Depois ela foi para outro espaço. E a gente sempre falava: não, mas precisamos arrumar um nome para nós. Eu nunca, nem passa pela minha cabeça, porque eu sou ruim disso mesmo, nem fico preocupada. E a gente sempre, a Nara vai vir com o nome. Mas aí veio, não sei, assim, no sonho, falava assim: ah, mas pega o nome das três. Heloísa, é, Nara e Marieta, Emanar. Assim, e eu sonhei com isso e acordei e contei para elas. Achei engraçado, né? Porque eu lembrei de um programa de televisão que tinha um porteiro, que ele falava que o nome do filho ia ser emendado com o nome da esposa, né? Ribamar, Ribaneide, Neidimar. Eu falei, nossa, eu tô igual o Ribamar, sonhando com isso. Mas aí, contando assim para as meninas, o nome que se formou com isso fez sentido, né, para a gente. E aí ficou o Tríade Emanar. Então é isso, gente, que a gente tinha para contar dos nossos festivais, das nossas andanças por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, alguma dúvida, fique à vontade. Não, só agradecer por essa viagem, por falar no começo, né, sobre o que viria, não trouxe a mensura do que a gente viu. E eu não fui a nenhum ainda, mas eu me senti lá e vi a dimensão que, ao mesmo tempo, é intimista, mas tão grandioso. Quero parabenizar vocês, meninas, pela iniciativa, pela coragem e pelo esforço e empenho de trazer tanta belezura, né? Que vocês continuem assim, fortes nessa conexão, nessa tríade, oferecendo o que tem de melhor aí, incluindo a dança. Foi muito bom poder ouvir, foi muito bom poder estar aí fazendo parte também, vivenciando tudo isso. 2026 nos aguarda. Passo a palavra para quem quer que esteja nessa perspectiva.
Só lembrando que o nosso festival é bienal. Ele acontece de 2 em 2 anos. Então, 26 para se no, preparar para ir em 27. 27. Isso aí. Mesmo. Hum. E é legal dizer isso, né? Porque como é um festival muito novo, tem gente talvez aqui que não tenha ido, e essa coisa assim do boca a boca, né? Para todo mundo ir se organizando, tem 2 anos para se organizar. Meninas, parabéns, que belíssimo festival de vocês. E o que eu gostei mesmo desse festival é que tem uma dimensão de espiritualidade presente. Isso é belíssimo, isso complementa a dança circular sagrada com essa dimensão de espiritualidade, é tudo que eu quero. O chamado já chegou, viu? Assim como a Noemi para 2027. 27. O que a gente percebe na fala de vocês é uma dedicação, uma sincronicidade. E é por isso que as coisas estão dando certo, né? Por isso que esse festival vem dando certo. Vocês parecem que estão na mesma sintonia, ou se não for a mesma, elas se complementam, né? Acho que mais isso, né? Há É. uma complementariedade aí no trabalho. A Nara com esse sorriso permanente aí, né? Hum. Encanta. É, uma cobrança, gostaria de assistir esses vídeos por inteiro e não só um pedacinho, viu, Marieta? Se você puder disponibilizar para a gente os vídeos, acho que vai ser muito bom. E uma pergunta. Eu percebi que desde o primeiro vocês têm um número bem significativo, embora não seja assim um número muito grande, mas é um número significativo de pessoas, né? E a pergunta é assim: é fácil conseguir as inscrições para esse festival? Porque, olha, a gente sabe pouco, né? Aqui em São Paulo, eu, pelo menos, eu sabia pouco. Eu estou com a Marieta toda semana e a gente sabia pouco do festival, né? Então, é fácil vocês fazerem, conseguirem as inscrições ou fica naquele desespero? Vai ter gente? Não vai ter gente, né? Eu sei porque a gente organiza cursos aqui em Sorocaba, e como hoje são muitas ofertas, muitos festivais, né? Sim. E todos eles têm um custo e viagem e tudo mais, as pessoas precisam se organizar, e daí fica difícil, né? Quem é que vai, no qual eu vou? Então, eu queria saber se é essa dinâmica para vocês, porque vocês não falaram nada, me parece que é meio tranquilo aí, né? Me parece. Então, olha, fiquei assim, foi assim uma apresentação suave, gostosa de ouvir, de assistir, foi prazerosa demais e encantadora, né? Fiquei assim apaixonada por esse festival. Se no brasileiro eu não queria ir mais, acho que eu vou querer ir nesse agora. Venha Ai, sim. venha mesmo, Marinês, Vou venha ter mesmo. tempo para esse, que está meio em cima da Para o hora, mas sempre próximo, para o dá. próximo. No próximo, quem sabe? Quanto às inscrições, até 2023 a gente não teve problema, não, porque a gente sempre pensa numa margem de 30 a 40 pessoas para estar aqui com a gente. A gente acha um número bom para se trabalhar. 2019 foi a conexão entre os participantes, foi uma coisa assim, pareciam todo mundo irmão, todo mundo se ajudava, todo mundo se conhecia, todo mundo era Uma assim alegria, né? uma alegria, sabe? Não tinha perrengue, tava tudo bem, tava todo mundo feliz, foi muito lindo. 2021 foi online, então teve aquele monte de gente, mas né, não teve inscrição paga nem nada. 2023 a gente também foi tranquilo, essa mesma quantidade. Esse ano não tá a mesma coisa. Só que a gente entende que depois da pandemia as coisas mudaram e muita coisa acontecendo. O que dificulta a gente ter, assim, eu acredito que dificulta mais a gente ter número de inscrições tranquilamente para esse ano, chegar em Barra do Garças. Porque como tem muita oferta, né, e a gente está muito longe do centro, então para chegar em Barra do Garças, se a pessoa não for de centro, por exemplo, de capital,
ela tem que ir da cidade que ela tá para uma capital, para depois ela ir para outra capital, para depois ela chegar aqui. Então, o trajeto não é difícil. Não é difícil, é tranquilo. Tanto é que eu vou para o Rio como se vai daqui ao bairro vizinho. Eu vou muito ao Rio. Então, assim, é simples. Só que para quem está vindo pela primeira vez, a pessoa acha complicado, né? E assim, em 2019, todos os participantes chegaram de avião em Barra do Garças, porque Barra do Garças tem aeroporto, né? Quem faz o trajeto é a Azul. Só que encareceu muito os voos, porque agora não tem mais Goiânia, Barra do Garças, só tem Cuiabá. Então, os preços de Cuiabá, Barra do Garças são muito, muito caros. Então, em 2023, ninguém chegou de avião. Todo mundo veio por Goiânia e chegou aqui ou de ônibus ou de carro alugado, alguma coisa assim. E esse ano é a mesma coisa. Ninguém tá chegando, ninguém vai chegar de avião, porque tá um absurdo os valores. Então, assim, pessoas que quiseram vir, a gente teve muitas, muitas, mas tiveram muitos empecilhos em relação a chegar aqui, em relação a voos, enfim, coisas que a gente sabe que tá aí por conta de muitas ofertas. Então, assim, é mais fácil eu ir. Ah, é o Pablo. O Pablo também vai ali, então eu posso estar com ele naquele momento. Então, quem vem é porque amou demais vir, porque tem gente que veio desde o primeiro e tá vindo de novo pela terceira vez presencial. E pessoas que querem, além de dançar, conhecer as belezas que a gente tem aqui. Porque muita gente já ouviu falar do Roncador, muita gente já ouviu falar em Barra do Garças, e as pessoas querem conhecer a região, né? Mas a gente está com um número que dá para a gente fazer o festival, né? Dá para Que ele bom, acontecer. Mas que está ótimo. diferente dos anos anteriores, sim. Não sei se as meninas querem complementar com alguma coisa. Se tivesse mais uns meses, daria para a gente se organizar, né, Noemi? Mas abril já está em cima da hora. Parabéns, viu? Meu abraço para vocês e sucesso sempre. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente. Malu, Ó, Noemi e Marinês, vamos fazer um trio então, em 2027. É, Que Também fiquei, bom. Deus combinadíssimo. quiser. também fiquei morrendo de vontade de estar aí. Nossa, assim, é como a Marinês falou, né? A gente que está mais distante, você acaba não sabendo muito, né? E assim, é com tanta coisa que vem que às vezes a gente perde também, né? As informações. Mas, É, nossa, achei lindo, né? Assim, os pilares de vocês, né? Maravilhosos, né? Honrar as danças tradicionais, né? Estar perto da natureza, ter contato com os povos originários, gente, né? Fantástico. O lugar, né? Lindo, sim. Nossa, esse vídeo foi maravilhoso. Me emocionei quando eu vi a dança da Fátima, né? Viana, Leveza, que era um trabalho que a gente ia fazer junto, assim, fiquei muito emocionada. Mas, enfim, assim, só dando os parabéns mesmo para vocês, né? A Heloísa também, que eu não conhecia, e, assim, dá para sentir, né? Assim, como a Marinês falou, a gente sente, né? Essa amorosidade, essa coisa, né? A parceria de vocês, né? Que assim parece que se complementa mesmo. E acho muito legal ser intimista, né? Acho que esse número de pessoas é maravilhoso, porque, por exemplo, no encontro brasileiro, né? Eu fui em alguns, Marieta estava lá e eu nunca vi a Marieta no encontro. A gente foi, né, se conhecer nas janelinhas depois, né? Na pandemia, enfim, a gente acaba não tendo contato, né, com todo mundo, você não consegue. E aí, no encontro pequeno, assim, né, é uma oportunidade incrível de conhecer, de conviver, né, melhor com as pessoas. Então, achei bárbaro. Eu parei um pouco de ir no brasileiro para poder conhecer outros, né? Fui no Rodas do Sul, fui no Minas Santo
para conhecer. Depois que eu vim aqui para Gonçalves, aí parei de ir, porque é aquilo, né? Complica mais quando você não está na capital, né? Quando saí de São Paulo, vim para cá e eu parei de viajar. Mas vou me organizar para ver se em 2027 estou aí com vocês. Então, parabéns. Obrigada, Malu, será muito bem-vinda. Mas mesmo assim, a gente recebe gente do Brasil inteiro, vem gente do Nordeste, a gente recebe muita gente do Sul, o pessoal do Sul é apaixonado com Barra do Garças, né? Então, vem gente de tudo quanto é lugar. E as pessoas acham fácil. Igual eu falei, difícil não é. Quem vem a primeira vez acostuma, né, com o trajeto. Mais alguma coisa para a gente ir fechando? Acho que está um horário bom, né? 21h12. É só convidar todo mundo para a próxima semana, que a gente vai ter um baile aqui na Escola dos Saberes. Então, venham dançar com a gente todas as terças-feiras. Nós temos encontros e sempre com muitas novidades. Hoje foi maravilhoso, foi uma noite muito, muito suave, e ao mesmo tempo nos fez entrar em deleite, né, nessa perspectiva. E que a gente fique, né, com esses sentimentos e essas sensações, que isso reverbere, que a gente possa, que a gente possa estar juntos, né, no próximo. E na próxima terça-feira, aqui, nas janelinhas, dançando no nosso baile. Então, com muito carinho que a gente se despede nesta noite. Agradecer às meninas, a essa tríade maravilhosa que a gente tem por perto. E vocês que vieram, que também cheguem junto da Escola dos Saberes, venham às terças, convidem. Sempre tem coisa muito boa por aqui.